Salve, fiel! Salve, galera do Timão, fiel! Chega representando porque isso aqui é Corinthians, caralho. Fortalece com like aí, fiel. Vamos ver as últimas notícias do Corinthians porque tem movimentação no mercado da bola. Estão rolando umas conversas aí que o Memphis pode parar no Liverpool. Acredite se quiser. O Memphis pode parar no Liverpool. Se é verdade, eu não sei. Mas que estão rolando conversas, isso está. Representa com like e vamos falar aqui do Corinthians, que o Savarino tá chegando. Vamos lá. Nada de férias para Memphis Depay fora dos campos. O atacante do Corinthians segue em atividade nesse final de ano com a carreira musical. Pois é, o holandês lançou uma música nova na última madrugada. E a gente pensou, dar os efeitos todos ali. Os comentários musicais pro Miller aqui. E a letra da música? Ele falou que tá juntando dinheiro, mas que ele tá trabalhando muito. É uma forma dele extravasar, Miller. É, deve ser isso, né? Não, a letra até que é legal, assim, tá? Mas, assim, é a voz dele? Hoje, como é um robô. Hoje, com o avanço da tecnologia, eu acho que não é a voz dele, não. Parece um robô falando, né? Eles colocam isso. Eu acho que é Você vai ouvir no Réveillon essa música. Nossa, vai ficar ouvindo. Olha lá, estou na mente dela toda vez. Faltou. Tipo assim, ó, Despacito. Qualquer outra música que pega, não tem. A gente tava falando de contratação errada, certa do Palmeiras, né? Agora, essa foi uma certa do Corinthians. O problema dessa... Deu título pro Corinthians da Copa do Brasil. Deu título, não. Pelo deu amor de Deus. Título. Como que deu o título? Fez o gol. Quem deu o título? O Yuri Alberto e o Memphis. Só? E o Breno Bidon? Foi o melhor jogador da final. Quem fez o gol? Não, mas, veja, aquele gol não sairia se o Bidon não desse um dos dribles mais lindos que eu vi ao vivo. Valeu a pena. Vou falar. Eu tenho de carreira, 16 anos de carreira, sempre cobrindo futebol, mas a minha época de torcedor foi em estádio desde os 6 anos de idade. Foi um dos dribles mais bonitos que eu vi ao vivo. Eu estive naquele do Neymar, do Gol Puskás. A gente tem essa imagem. Aquele do Edilson, que ele brincou com o Palmeiras, colocou a bola aqui e tudo mais. Eu vi alguns dribles na minha vida aí, o Ronaldo e tudo mais. Messi contra o Brasil, ele dá um drible que o Casimiro cai no chão no Mineirão, foi espetacular. Você achou o do Bidon melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Não falei que é melhor ou pior, o que eu disse foi um dos mais bonitos, que mais me impressionou. O Maracanã sentiu aquele drible, Miller. A hora que sai o lance, sabe quando rola aquele frisson? Sabe, o Maracanã fez assim. O Maracanã fez um... Nossa, os jornalistas do meu lado, carioca aqui, tinha dois aqui, que olharam pra mim e falaram, você viu? A jogada se desenhou o gol do Corinthians. Cara, foi assim, um espetáculo. Assim. Falar que o Memphis deu tiro, foi importante pro time do Corinthians, deu tiro longe disso. Tá bom, ele... Tá muito mais, pro peso do Hugo Souza, que levou o pênalti, não. Sim, com o Memphis ou sem Memphis. Também. Se o Hugo não pega aqueles pênaltis lá contra o Cruzeiro, não dá pra falar que o Memphis deu título pro Corinthians. Não, mas na lei da bola, ele fez gol no final do Paulistão e na final da Copa do Brasil. Pois é, deu 2 títulos. Foi um jogador decisivo, né? E que ele estava jogando mal. Ele estava jogando mal. Muito, mas só fez o gol na final. Quer dizer, mas... Embaixo do travessão, Na hora que precisou, ele compareceu. E outra. O jogador tem que ser assim, Michele. A hora que precisa, comparece. Posso fazer um comentário? Dá tempo, Chico, de fazer Na final do Paulista ele não fez gol, ele subiu na bola, lembra? Exato, ele fez um gol no... primeiro jogo o Yuri Alberto faz o gol. Final do Paulista não faz gol. Ele faz gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso, na Copa do Brasil. A jogada do gol que o Miller estava comentando aqui, repara, depois que o Bidon dá o drible e a jogada se abre, o Memphis aponta para o Bidon para ele jogar a bola lá para a direita. E eu escutei das pessoas depois falando assim, o que o Memphis estava fazendo, não é que o Memphis estava indicando, é que eles treinaram aquela jogada. A jogada estava desenhada, por isso que os jogadores apontam, agora é lá. Estava tudo desenhado, aquela movimentação, e ela sai exatamente Parabéns, como Dorival, aconteceu também. no treino. Eu falei, mérito pro Dorival, que trabalhou e deu certo no campo. Já que o assunto é Corinthians, eu quero aproveitar que o Thiago Salazar está aqui na bancada para atualizar as notícias do Timão. Então, olha só, Salazar, o Fabinho Soldado caiu na antevéspera do Natal. Primeiro, por que ele caiu? Ele foi fritado. Quem é o alvo para assumir a diretoria de futebol do Parque São Jorge? Já tem nomes e tudo mais. O que aconteceu para ele cair? É aquela questão com a diretoria? É uma questão política e não com a atual diretoria. É uma questão da pressão do Parque São Jorge. O Fabinho Soldado, ele é um cara que foi trazido pelo Augusto Melo. Ainda tinham pessoas do convívio do Augusto Melo, da antiga diretoria, que tinham convívio com o Fabinho Soldado. Isso gerava incômodo. O Fabinho Soldado, antes do Augusto Melo deixar
o clube, né, ser empichado do Corinthians. Ele deu um aumento salarial para o Fabinho Soldado, isso também gerou algum incômodo e algumas questões internas. Também tem a questão dos valores com a logística do Corinthians, que aumentaram com uma nova empresa contratada pelo Fabinho Soldado. Isso foi alvo até de requerimento dentro do Conselho Deliberativo para ser apurado, até que chegou um momento que o Conselho de Orientação, o CORE, convocou o Fabinho Soldado a dar explicações dentro do Parque São Jorge. Quando aconteceu isso, o Fabinho ficou muito incomodado. E aquilo ali, para o Fabinho, foi praticamente a gota d'água. Como quem diz, olha aqui, ó, na boa, não aguento mais, eu sou um cara de fora do mercado, não tenho nada a ver com essas brigas políticas para mim, não aguento mais, eu não vou lá, porque eu não sou da política, eu sou um cara do mercado. O presidente Osmar Stabile defendeu o Fabinho, avisou que ele não iria, que qualquer questão era para ser passada para a diretoria, que a diretoria responderia ele ali e tudo mais, e ficou um climão. Agora vem uma notícia importante aqui, que talvez inédita. O Fabinho Soldado, logo depois desse episódio, uns 40 dias antes da final da Copa do Brasil, o Fabinho Soldado chamou o Osmar Stabile e o Armando Mendonça e, posteriormente, o Dorival Júnior para comunicar que iria embora. Então, o Fabinho Soldado, ele não foi demitido, ele não ouviu contraproposta do Corinthians, porque o presidente Osmar Stabile tentou demovê-lo dessa ideia, tentou, inclusive, não concluir a conversa naquele momento e falou: Fabinho, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil, agora não é hora de conversar sobre isso, lá na frente a gente conversa, na ideia de repente tentar fazer ele mudar de ideia, e não aconteceu. O Fabinho Soldado, naquele momento, ele comunicou à diretoria de que, olha, ao final da temporada eu vou embora, mesmo com o contrato até o final do ano que vem, por causa da pressão política que, para o Fabinho, estava passando dos limites. Comunicou o Dorival Júnior, portanto, o Corinthians joga as semifinais e as finais da Copa do Brasil, por exemplo. O técnico, o presidente e o vice-presidente, os três já sabiam que o Fabinho iria embora. Foi uma surpresa para muita gente de fora, mas internamente não foi surpresa para ninguém. O Fabinho não quis continuar no Corinthians, esse é um ponto. Segundo ponto, o presidente Osmar Stabile quer alguém novo para o lugar do Fabinho já para segunda-feira, para essa segunda-feira agora. Daqui a 3 dias, ele quer tentar fechar já para segunda-feira. Osmar Stabile está conversando com 3 nomes do mercado. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, segundo minhas apurações, Miller, não vai ter diretor estatutário, não vai ter ninguém do Parque São Jorge. Só um segundinho, Salazar, que eu vou ter que chamar a Marina Buffon e você já termina, claro, porque ela está tendo já, que sair porque tem mais coisa. Tem muita informação. Marina Buffon chegando aqui com notícia. O Salazar estava comentando, e Salazar, quer dizer que o vice-presidente Armando Mendonça agora é quem está na mira da comissão de ética do clube? Queria que você explicasse essa questão para a gente e continuasse, concluísse o que você estava explicando antes aqui também. Só para concluir, eu falei muito da saída do Fabinho Soldado. Isso. O Bruno Spindle, ex-CEO do Flamengo, é o principal alvo para vir para essa função de executivo de futebol do Corinthians. É muito bom, só que ele não é do vestiário. Ele não é o cara que vai falar com a torcida, que vai falar com o jogador, que vai no vestiário. Ele não é esse cara. Ele é o cara que vai sentar para negociar, que vai fazer os contratos. E por causa disso, o Corinthians quer até segunda-feira fechar com o Spindle. Hoje o que segura é grana. Ele pediu um salário que o Corinthians acha que é caro e eles estão negociando. Agora, o Osmar Stabile, ele quer um ex-jogador para ser gerente de futebol do Corinthians. E aí sim trabalhar nessa parte do vestiário, que não vai ser ninguém do Parque São Jorge, alguém de fora. Ele quer um ex-jogador, não duvide se Paulinho se tornar essa pessoa, esse gerente de futebol do Corinthians. Paulinho do Mirassol? Paulinho deve receber proposta do Corinthians para isso. E o Armando Mendonça, que você me perguntou, ele acabou respondendo a alguns torcedores nas redes sociais. Em dado momento, ele disse que no Parque São Jorge está cheio de ladrão. A comissão de ética do clube, então, falou, então me digam quem são esses ladrões que você está citando aí dentro. Então, o vice-presidente do Corinthians agora vai ter que responder este processo interno do Corinthians, podendo até ser punido por ter dito que dentro do clube há ladrões. Agora, se o Spindle vier, né, uma coisa é você ser diretor do Flamengo, que tem grana sobrando. Para comprar. Exato. Outra coisa é ser diretor do Corinthians, em que o caixa não está muito... E tem uma questão aí. E o transfer ban acabou? Ainda não, o Corinthians ainda pretende resolver, só tem uma questãozinha importante aí. Se vier o Spindle, a relação dele com o Dorival não é das melhores. Por quê? O Dorival foi demitido por conta, 2 vezes do Flamengo, e o Spindle esteve nas 2 diretorias. Você está trazendo um cara que demitiu o seu técnico 2 vezes já. Então, assim, o Dorival não foi contra,
Mas, de fato, vai ter que ter ali uma reconstrução da relação. Ixi. Porque para o Dorival, claro que não é confortável ter o executivo que demitiu ele já 2 vezes. Né? E que devia estar de acordo com isso, porque às vezes o executivo é só um porta-voz, mas acho que no caso ele talvez... era o CEO do Flamengo. Ele era o cara. Pesou, claro que pesou. Sim, o que fazia tudo era o Marcos Braz, mas ele estava de acordo com o Marcos Braz. O Marcos Braz era o cara... É exatamente isso. O Marcos Braz do Flamengo era o cara do vestiário. E agora, quem sentava para negociar era o Spindle. Então, é isso que talvez o Corinthians faça por aqui. Olha, Spindle, você cuida de tudo aqui, ele é um cara poliglota, ele que senta e negocia com todo mundo, só que a gente precisa de um cara do vestiário. Esse cara não é o Spindle. Então, quem que é? E eu sei que o Osmar Stabile gosta muito que seja um ex-jogador. Não adianta trazer um executivo e não der poderes, poder pleno para ele. Não adianta nada. Segundo o Osmar, vai dar. Ele falou, não vai ter ninguém do Parque São Jorge. Ele falou, Salazar, pode falar do Gazeta Esportiva, que você falou comigo. Ele falou, não vai ter um conselheiro no CT. Não vai ter diretor estatutário, não vai ter comissão disso, não vai ter um executivo do mercado, que deve ser o Spindle, e um gerente, que muito provavelmente vai ser um ex-jogador. Ponto. Você disse que não vai ter ninguém ocupando essa vaga, mas eles podem ir lá assistir o treino, é isso? Não, só com autorização desses caras. Ah, entendi. Então vão dar uma blindada ali, vão dar uma fazer fechada. o que o Fabinho vinha fazendo, né? É que o Fabinho, como o Fabinho caiu por causa da pressão de conselheiros e tudo mais, ficou uma questão, será que o Stabile está cedendo a pressão política para pôr... E não era. Não é. Ele falou que realmente existia pressão política, a situação do Fabinho estava complicada lá dentro, mas sai o Fabinho, porque ele pediu para sair, como eu expliquei aqui. O Fabinho. E vai entrar gente aqui de fora do mercado, eu não vou pôr ninguém do Parque São Jorge não fica um diretor executivo. Dirigente do Flamengo, peça importante ali na engrenagem do Flamengo na época do Rodolfo Landim, ao lado do Marcos Braz. Era o segundo homem, digamos assim, do futebol, próximo de ser o substituto do Fabinho Soldado no Corinthians. Te parece uma boa para o Corinthians? Eu acho que é interessante, mas a gente está falando de uma mudança radical de perfil, né? O Fabinho Soldado se mostrou, nesse período em que ficou à frente do futebol do Corinthians, o cara do vestiário, o cara que fala a linguagem do jogador por ter sido ex-atleta, o cara que conseguiu ter um respaldo importante perante a torcida, agradou a maioria das pessoas dentro do clube, tinha uma capacidade, né, de blindar o elenco de todos os problemas extracampo que o Corinthians teve em 2025, que não foram poucos, tanto que isso não interferiu no campo. O Corinthians termina a temporada com 2 títulos, o Paulista e a Copa do Brasil. Então você deixa de ter o cara que tem a chave do vestiário para ter o cara que senta à mesa e consegue dialogar com todo o mercado do futebol. O Bruno Spindle é esse dirigente com uma boa capacidade de envolvimento com os empresários do futebol, com os representantes de outros clubes. É um cara que trafega bem nas instituições, CBF, Federação, tem uma relação já construída dentro do futebol chamado networking. E isso é importante também, é um outro viés. Eu tenho um pouco de dúvida sobre o futuro do vestiário do Corinthians, porque vai demorar um pouquinho para o Bruno Spindle chegar e pegar essa chave que foi do Fabinho, né? Ele vai ter que conquistar aos poucos a confiança dos jogadores, entender um pouco a relação do time com a torcida, mas, por outro lado, o Corinthians ganha um cara importante de mercado, até para poder, diante de uma situação em que o clube não tem dinheiro, negociar oportunidades que o mercado venha a oferecer. Não é uma escolha, uma troca, né, compatível. Não estamos trocando 6 por meia dúzia, como se diz por aí. O Corinthians está mudando radicalmente o perfil do homem que cuida do seu futebol. Mas é um perfil que tem vantagens também. O Rafa citou agora no finalzinho, Zé, o networking, claro, é muito importante, mas uma coisa é você ter o bolso cheio, a outra é o bolso vazio, isso, né? Eu ia falar Por mais isso. criatividade que você tenha. Eu ia falar exatamente isso, né? O Bruno Spindle vem de um clube em que tinha muito dinheiro, que é o Flamengo. E tinha o Marcos Braz ao lado dele também, que o ajudava para fazer essa função ali. Meio que eles dividiam em determinados momentos as responsabilidades. No Corinthians, ele vai chegar num ano difícil. Você tem já a transfer ban para resolver. Você tem o elenco para ser montado, porque já vai começar, daqui a pouco começa, dia 3 de janeiro, ele já tem que se apresentar para o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores. Semana que vem os caras já estão treinando de novo. Coisa de maluco, né? Então esse processo tem que acelerar. É a única coisa que eu não sei como ele vai poder chegar aí nesse mercado, que eu acho que o Rafa falou com propriedade, porque o Flamengo e Corinthians são 2 praças que abrem as portas muito fácil, né, em relação a isso, mas uma coisa é você chegar com dinheiro, outra coisa é você negociar. E essa negociação de barganha, eu te dou esse atleta, te dou aquele atleta,
Qual o atleta que o Corinthians tem para poder barganhar? Qual é o menino que talvez o Corinthians vai colocar em determinadas negociações? É o Félix Torres? Félix Torres não vai ser, ninguém vai pagar o que ele ganha no Corinthians. Eu acho difícil. Então tem muito, eu acho que ele vai encontrar, caso se confirme a chegada dele lá, alguns problemas que ele não acredito que ele não tenha visto até agora na vida dele em relação a isso. Mas é lógico que quando você tem um network, você tem conhecimento, as pessoas sabem como você trabalha, isso ajuda, você tem uma maior facilidade. O problema é a moeda de troca e ele chegar num ambiente perigosíssimo. Um ambiente perigosíssimo, vai ter que pisar em ovos, vai ter que conversar com alguém aí, não sei qual é o grau de amizade que ele tem com o Fabinho, Fabinho, vem cá, me explica, quem é fulano, beltrano, ciclano e tal, porque o ambiente do futebol é perigosíssimo. O Fabinho ganhou os jogadores, a gente não sabe se ele vai ter essa capacidade. Sim, mas assim, são formas diferentes de se trabalhar, né? O Fabinho, ele atendeu uma necessidade que naquele momento o Corinthians precisava e os jogadores se apoiaram nele. Agora, como o Fabinho conquistou os jogadores? Como? Precisa saber como. Foi na conversa, foi assim, vem cá, hoje eles vão pagar, no dia 10 eles vão pagar, vai ser assim. Aí o dia 10 pagou, então beleza, então aí você ganha confiança, você ganha o vestiário, você trabalha com os jogadores começam a acreditar em você, se ele segurou alguns problemas dos jogadores, porque tem muito isso também. O dirigente segura o jogador, não estou dizendo que o Fabinho fez coisa errada, não é isso, é que isso funciona. Vou dizer coisas que aconteciam um tempo não muito distante, né? O Plihal sabe disso, o Birner sabe disso, Rafa sabe disso, quem cobre os clubes sabe o que eu vou falar. Vocês estão chamando de network, que a gente chamava antigamente de conhecimento de bastidor. Eu vou falar para as pessoas entenderem. Tem muito jogador que chega, né? Os americanos simplificaram, né, Birner? Aquela coisa que o jogador fala assim, não treinou hoje por dores musculares. Aí não é, o cara tá com indigestão, tá tomando um engolve e tal. O Spindle também é do futebol, até era o superior ao Fabinho no Flamengo. Sim, então... Eram os 3 mais o Juan, os 4 do futebol. Por isso que eu acho que assim, seria interessante ele poder conversar com o Fabinho para ter alguma já tem essa relação, ele era, na verdade, o chefe do Fabinho no Flamengo. Porque olha, o ambiente no Corinthians não é fácil. Rapidinho, a sua consideração sobre o assunto. Acho que é difícil você achar bons diretores, bons gerentes de futebol no mercado. Tanto é que o Flamengo foi buscar o Boto, por exemplo, fora. E acho que dentro das possibilidades, o Corinthians quer um cara experiente, um cara que conhece os bastidores do futebol. Ou seja, dentro das possibilidades, para um clube que não está bem financeiramente, eu acho que é uma escolha bem inteligente, olhando o que o mercado oferece. O antigo CEO do Corinthians, o Luz, como era o primeiro nome dele mesmo, que também tinha trabalhado, Fred Luz, também tinha trabalhado no Flamengo. Quer dizer, o Corinthians tendo como característica ir buscar profissionais no departamento de futebol do Flamengo. No Flamengo, todos eles deram muito certo. Pessoal, como eu falei no início do vídeo, saiu informação que o Liverpool quer contratar o Memphis Depay por 6 meses. 6 meses. Quem trouxe essa notícia foi o Jorge Nicola. Jorge Nicola que soltou essa informação. Eu quero que você comente o que você pensa disso. Se você acredita, se é viável. Pro Corinthians seria viável, mano. A multa é de 10 milhões de euros. 5 pro Memphis, 5 pro Corinthians. O Memphis abriria mão dos 5 dele e iria pro Liverpool. E o Corinthians, além de se livrar de um salário altíssimo do Memphis, ganharia mais 5 milhões de euros. O que você pensa? Será que é bom? Eu queria, mano. Eu queria isso. E você? Comente aí e representa com like. Agora, se é verdade, não sei. Fortalece com like.